E aí, galerinha, tudo bem? Fazia um tempo que a gente não gravava um vídeo, né? Então, estamos aqui de volta, primeiro dia do mês, já voltaram à nossa rotina. Como sabe que minha mãe estava por aqui, então foi período de tempo mais familiar, dedicando ao ministério que é o mais importante, né? Que é a família. E agora a gente está voltando à nossa rotina normal. Mas hoje eu não vou trazer nenhuma pregação, uma palavra muito edificante, nada. Na verdade é edificante, mas não é nada um estudo tão aprofundado como normalmente eu faço. Eu queria falar sobre um ministério muito incrível que poucas pessoas parecem entendê-lo, que é o Hiro, Ministério do Homens da Igreja, da Lagoinha. Viemos passando por um período de tempo muito bom, porque a gente começou a encaixar as coisas. A gente está tendo um discipulado todos os dias às noites com as pessoas. Estamos tendo nosso GC dos homens também. Estamos tendo os cultos do homem também, que teve esses dias ao lado do Hiro. Foi bem fora de série. Eu quero comentar um pouco sobre tudo isso com vocês. Mas eu queria começar primeiro falando sobre um problema que eu vejo em relação a esse ministério, que é a quantidade de pessoas, de homens ou adolescentes que estão nessa fase de migração para uma fase mais adulta, que desconhecem a sua existência. Essa semana que a gente passou, 2 semanas atrás, a gente teve uma semana inteira sobre pessoas muito cheias da graça trazendo palavra pra gente nesse discipulado que rola todos os dias à noite, né? Inclusive hoje tem. E uma delas, inclusive, foi o pastor David que trouxe a palavra. Uma palavra muito forte, uma oração que ele fez com a gente ali que foi incrível. E eu acho que foi o dia que eu mais vi pessoas no nosso discipulado. Deu quase 50 pessoas. E nota, é um discipulado que acontece online, ou seja, você pode entrar de qualquer lugar, você pode entrar pelo seu celular, de onde você esteja, o que você esteja fazendo. Não é algo que demora como um culto, não é 2 horas de culto, é tipo 40 minutos no máximo. Isso se você ficar do início, desde do início do negócio até o final. Então não é muito tempo. É depois do seu expediente de trabalho. Eu sei que tem pessoas que trabalham à noite, mas são poucos casos, né? E aí a gente vai para uma igreja como a nossa, a Lagoinha, que tem um culto de 800, 700, 900, 1000 pessoas. E eu não consigo imaginar que esse culto, ele tanto tarde, noite, de domingo pelo menos, não estou nem levando quarta-feira em consideração, mas desses só 50 homens naquele lugar. Onde estão o resto? E aí a gente olha para esse tipo de coisa e o que esses números conseguem me dizer diante quando você tem intimidade com a base para entender certas coisas? Que, cara, a quantidade de homens que procuram auxílio pastoral para seus casamentos, para problemas do dia a dia, para problemas de trabalho, para problemas financeiros e tudo mais, é muito superior a esse número. Muito superior a esse número. E isso me faz entender que as pessoas, elas não gostam de tomar o remédio quando já tem o remédio. Elas esperam adoecer para tomar o remédio ou a vacina. Elas têm contato, têm acesso ao que pode tratá-lo desde o início, quando aquilo ainda é uma pequena gripe. Mas geralmente as pessoas deixam para o último caso, quando já está quase virando um beira de um milagre, para alguém se interferir na sua brecha, se colocar na sua brecha para poder resolver os problemas. E aí eu fico me perguntando, cara, por que esses caras, essas pessoas, esses casais, esses homens, sabe lá qual é a situação que eles estejam, não inserem-se nesse ministério logo desde o começo? Por que eles não pegam e transformam isso parte da sua vida, cara? Eles esperam seu casamento estar arruinado para poder procurar o auxílio pastoral. Eles esperam suas finanças estarem arruinadas para procurar o auxílio pastoral. Eles esperam. Não se posicionam. E isso para mim é um reflexo total relacionado à sua fé. Por quê? Geralmente o cara ele vive a vida dele, mas tá tudo bem. Quando te dá um problema que ele não consegue resolver com a sua autossuficiência, ele simplesmente vai atrás da fé. Parece que a fé é um objeto, um meio para ele poder alcançar coisas que talvez ele não sabe. E às vezes não é nem pela própria fé, é a fé dos outros. Ele vai atrás de pastores para poder falar sobre isso. Então, quando eu digo para o cara fazer parte do ministério, é ele não ser só ter a cabeça do Hiro, não é só ele só estar no grupo do WhatsApp do Hiro, não é só ele ir no culto. É muito mais do que isso, é estar em comunhão. Esses dias eu tive muito prazer, a glória de Deus colocar uma pessoa na minha vida muito especial, que é o que a gente chama de professor Osmar. É um senhor já com certa idade, né? Um cara bem experiente. Tem 4 filhos, 3 meninas e um menino. 3 meninas e um menino. Sendo que algumas delas trabalham na Serve no Kids, né? Então são meninas incríveis, conheço e digo, posso testar pela vida delas que meninas incríveis. Foram muito bem educadas pelo pai, visivelmente. E cara,
Conversar com ele, tu já tem uma noção de vida muito doida. Tipo, o casamento dele deve ter suas brigas? Deve ter suas brigas, irmão, como todo mundo casamento. Mas ele é um cara que passa a paz, ele passa o que é um casamento. E se tu conversar com ele meia hora, ele tu já consegue resolver muita coisa da tua vida, irmão. Porque ele tem vivência, ele passou por muita coisa na vida pra chegar ali. Então se você tá passando por algumas coisas ali, você é recém-casado, cara, senta com alguém que é casado e conversa. Não espera teu casamento dar um problema, começa a conversar, começa a sentar em mesas que você pode ser agregado com o conhecimento dos outros, cara. Você não precisa passar por todo o processo sozinho, você não é sozinho. Aproveita o corpo, cara. O corpo já tem tantas cicatrizes de problemas que já foram cicatrizados que eles conseguem te ajudar a passar por aquilo de uma forma menos dolorosa. Mesma coisa de discipulado. Cara, eu faço discipulado com bastante frequência. Ah, Maurício, mas tu tem muitos problemas? Não. Eu gosto. Eu gosto de poder chegar para um pastor que eu confio e falar para ele como é que tá a minha vida. Porque às vezes eu posso estar muito maravilhosamente bem, mas ele vira e fala para mim, tá, mas e esse ponto? E aí eu vou lá e identifico. Tô pecando nisso. Tem que arrumar. Vou resolver. A visão de fora, às vezes, é muito mais sólida do que a tua própria visão. Às vezes tu fica míope com as tuas próprias coisas e isso te tira do eixo. Então permita que outras pessoas te ajudem nesse processo, porque você não é bom você andar sozinho, irmão. Então, cara, esses números me espantam por conta de tudo isso. Existem homens que não estão sendo tratados por outros homens porque simplesmente escolheram ser autossuficientes. E à medida que a sua autossuficiência se torna o eixo da sua vida, ele deixa de ter Cristo como seu senhorio. E isso está fadado a ser um fracasso. Então, irmão, aproveita, cara, que tu tem uma comunidade ativa, aproveita que tem as coisas que estão acontecendo, cara. Aproveita. Ah, mas eu sou, sei lá, não gosto de me abrir. Cara, vai um dia no GC do Hero. Vai lá, tu vai entender o que é se abrir. Mesmo quando tu não quer saber, tu se abre. Eu brinco, na verdade não brinco, porque eu sinto isso mesmo, tá? Não é uma brincadeira, eu sinto isso. Independente da quantidade de pessoas que estejam naquela sala no dia do GC do Heroes. Pode ter 5, 6, 7, 8 pessoas. Eu sempre sinto que tem uma pessoa a mais. Porque a gente canta como a gente não canta na igreja. Parece que tem um coral ali, cara. A gente fala da palavra de Deus de uma forma que todo mundo ali parece que é estudado de uma forma absurda. E tem pessoas que não são tão profundas e nem tão antigas na fé. É bonito de ver. A gente consegue ter diálogos que você não tem normalmente. Esses diálogos edificam de uma forma absurda. A gente falou na última quinta-feira sobre o filho pródigo. E, cara, foi incrível. Teve coisas que eu não sabia, coisas culturais que a gente aprendeu aprendendo ali. Cara, que maravilhoso, que momento edificante. E você acaba aprendendo mais sobre o que é ser homem hoje em dia. Porque você começa a ver a experiência dos seus irmãos. Então é uma coisa que eu até brinquei com o Osmar. Osmar, hoje eu não sou uma pessoa, eu não tenho filhos. Mas eu tenho muita vontade de ter. Mas se um dia eu for ter filho, a primeira pessoa que eu vou chamar pra conversar vai ser você. Porque tu criou 4 muito bem. E eu quero mais dicas. Então, tipo, você cria laços. Entende? E é importante, irmão. É importante você estar em comunhão. Isso é ser corpo de Cristo. Tá? Então, irmão, o que eu queria dizer pra vocês é isso mesmo. É a importância de você, homem, se posicionar como homem e fazer parte do processo que a tua igreja é. Como é que você se diz que é membro da tua igreja se você não participa do que você tem que estar participando? Às vezes não é... Você nem... Não é nem questão de você ser alimentado. Às vezes é você alimentar alguém. Você poderia ter passado por uma situação que edificaria a vida de um irmão que está precisando naquele exato momento da tua palavra. E tu se omite porque é o mais cômodo para você. O comodismo, ele não vai te levar para frente. O que te leva para frente é o confronto. Se confrontar todos os dias e aprender como ser melhor todos os dias. Porque a palavra vai te ensinar isso. Então, cara, deixa essa casca de armadura de super-homem, homem rústico, ou sabe lá o que você queira dizer, ou usa como desculpa para poder dizer que você tem sentimentos. Provavelmente que você tem que estar com uma armadura. Mas quando você está no celular, quando você está com homens de fé que são colocados lado a lado com você, permita se abrir um pouco. Que talvez daquilo você possa curar coisas que você não sabe que precisam ser curadas. Ser tratado de formas que você talvez não saiba que precisa ser tratado. Porque você não conhece, porque você nunca se olhou para si mesmo. E isso me remete muito ao último culto que teve do Hero agora, que foi semana passada. A gente fez não teve culto.
A gente reuniu uns 60, 70 homens no auditório 2 ali, foi bastante homem, não cheguei a contar, mas deve ser mais ou menos isso, 50, 70 pessoas. E em vez de culto, a gente fez um louvor muito bom e depois a gente fez uma dinâmica. A gente colocou os homens para escreverem a vida deles no papel e dividir em momentos importantes, momentos difíceis e tudo mais. E depois esses homens, assim, em círculo, em grupos que a gente fechou de grupo de 7 pessoas, começaram a contar um para os outros a sua vida. O que já passaram, como é que foi, onde que chegaram, quem são eles. E eu acabei não participando da dinâmica porque eu fiquei apoiando na mídia, né, na mídia e no operacional como um todo. Mas eu tive a visão privilegiada de ver Cristo trabalhando naqueles caras. Porque, notoriamente, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que eu passei já pela fase de entender que eu preciso ter reflexão na minha vida. Eu preciso. E todos nós precisamos, na verdade. Só que tem pessoas que são mais velhas e eles nunca tiveram esse tipo de entendimento ou conversa. Então dava para ver na cara dos homens eles se quebrando. O cara chorando. O irmão olhando com um olhar que ele não sabia nem o que falar. Ele só olhava pro papel e ficava tipo olhando assim, balançando a cabeça em negação. Porque ele nunca tinha parado para pensar na sua própria vida. E contar para alguém, então, cara, foi ainda mais fantástico, porque visivelmente eles estavam muito desconfortáveis. Mas à medida que eles foram falando e vendo que os outros irmãos estavam ouvindo e dando palavras de posicionamento para eles começaram a se soltar, cara. Foi algo fora de série, cara. E eu queria que todos os homens da nossa igreja passassem por uma experiência dessa. Mas eu não posso te agarrar e te levar para um lugar desse e te colocar lá para vazio um negocinho. Você tem que dar o primeiro passo, irmão. Você tem que se posicionar, você tem que aparecer, você tem que ser colocado na brecha. Porque senão você sempre vai estar amarrado com teus mesmos grilhões. E quem gosta do teu passado, irmão, quem gosta de quem tu era, de quem tu deixou de ser, é o cara lá de baixo. Porque ele vai sempre te comparar. Você não vai dizer que tu era um cara sujo. Mas para Cristo isso não é verdade. Para Cristo, independente do que seja, você sempre vai ser filho amado. Então, cara, permita-se fazer parte do corpo. Você, homem, permita-se. E faça disso um hábito da sua vida. Não tenha vergonha. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, meus queridos. Vamos voltar com os projetos. E que vocês precisarem, tô sempre por aí, tô sempre na igreja. Uma palavra, um abraço. Conta comigo, galera. Somos corpo por um motivo. Deus sabia que a gente precisava uns dos outros. Vamos que vamos.